Saudações alunos e alunas, tudo bem? Tadeu aqui. Bom pessoal, hoje vamos encerrar então o tema rescisão contratual. As últimas dicas são dicas finais que a gente foi pensando ali nos artigos da CLT, entre o artigo 477 e o artigo 490. Alguns eles tratavam de matérias um pouco aleatórias, assim, no sentido de não estavam encaixados nem no que seriam verbas, nem no que seriam as modalidades padrão de encerramento contratual. Então nós optamos por trazê-las ali no em tópicos finais, para que a gente passe por esses assuntos aleatórios, alguns assuntos inclusive que já foram cobrados na OAB, e você tenha então o fechamento dessa matéria tão importante que é a rescisão contratual. Na sequência, a nossa última série de dicas aí, que será sobre direito coletivo, tá? Encerrando então nossas dicas de direito do trabalho para a OAB em cima da CLT, e aí na sequência a gente vai tratar de algumas dicas de outros textos legais, lei do doméstico, lei do FGTS. A gente vai tratando algumas leis que já caíram, algumas leis importantes para a OAB. Beleza, pessoal? Olha só, então, se você quer ter acesso ao nosso curso de resolução de questão, a gente pega 99 questões e analisa uma a uma, desde a pós-reforma trabalhista, né, até a última prova. Inclusive a última prova está liberada gratuitamente no YouTube, para que você conheça nosso trabalho e então faça uma preparação muito boa para a sua prova da OAB, para trabalho, para o seu trabalho, para a primeira fase. Beleza? Acesso no Hotmart, está no Instagram, está na descrição do vídeo no YouTube. Então, aguardo vocês no nosso curso. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Estamos no YouTube, Telegram e Instagram. Vamos então para os nossos slides, falar dos tópicos finais sobre rescisão contratual. Veja só. A gente vai começar então com empregados que não podem ser demitidos. Então isso é um assunto genérico, no sentido de não estar nas rescisões, não é de rescisão contratual, justamente porque a gente vai tratar dos empregados que não podem ser demitidos. A gente vai citar aqui alguns exemplos, tá? Alguns inclusive que já caíram na prova da OAB, outros não, mas podem ser cobrados, de empregados que não podem ser demitidos. Então já começa com conteúdo pesado, galera. Olha só. Dirigente sindical. Eu separei aqui, ó, Constituição e duas leis. Depois a Lei 8.213 e depois a CLT, tá? Fiz essa divisão aí. Então, na Constituição nós temos o dirigente sindical no artigo 8º, inciso 8 da Carta Magna, e também na CLT. Para dispensar o dirigente sindical, pessoal, que tem garantia provisória de emprego até um ano após terminar o mandato dele, da hora que ele se inscreve para concorrer à eleição até um ano depois do mandato, ele só vai poder ser dispensado por inquérito judicial para apuração de falta grave, que é um procedimento próprio do dirigente sindical. E só em caso de justa causa, certo? Ou, que aí é um pouco mais complicado, se aquele setor acabou, sabe? Se aquele estabelecimento fechou. Então o dirigente sindical é uma das principais garantias, tá? Porque, olha só, a justa causa dele tem que ser comprovada por inquérito judicial. Então ele tem uma proteção extra em relação aos demais empregados com garantia provisória, certo? Então, está lá no artigo 8º, inciso 8 da Constituição, a garantia de dirigente sindical, e no 543 da CLT, o procedimento pode ser dispensado por justa causa. Veja, o acidentado, a grávida que der justa causa, o empregado pode demitir por justa causa. Se vai ter ou não vai ter reintegração, ou o empregado demitido com garantia, que vai comprovar a reversão da justa causa judicialmente. Agora, pro dirigente sindical, antes de dispensá-lo, tem que passar pelo inquérito judicial. Então, uma proteção extra. Na sequência,
artigo 10.2 da atos das disposições constitucionais transitórias, que é o anexo da Constituição, né? Então, artigo 10, inciso 2A, tem o dirigente da CIPA. Tem o dirigente da CIPA. E ainda temos uma súmula aqui do STF, 676, e do TST 339. Então, o dirigente do CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, também tem garantia provisória. Mas a comissão, ela é composta por membros indicados pelo empregador, esses não têm, e os membros eleitos pelos trabalhadores, esses têm. Tá? Então, é muito comum na prova o pessoal perguntar o cipeiro, que é um apelido dele, né? O membro da comissão da CIPA, indicado pelo empregador, tem garantia provisória do emprego? Não. Não tem garantia provisória do emprego. Tudo bem? Só os eleitos. Beleza? Mesma coisa de dirigente sindical, ele é eleito. Ele vai ter. Então, tem como regra assim, ele foi eleito para algum cargo, no caso, dirigente sindical, dirigente da CIPA, na cooperativa dos trabalhadores, ou depois ali nos representantes dos empregados, em empresas grandes, foi. Então ele tem garantia, tá? Os eleitos têm. Na sequência, olha só, temos a estabilidade da gestante, ó, também no artigo 10.2 da DCT, só que na linha B, logo no mesmo artigo aqui do CIPA, mas aqui é para gestante. E a gestante vai ser o seguinte, ó, o CIPA também vai ser por 12 meses após o mandato, e a gestante são 5 meses após o parto. Da hora que descobre, da hora que está grávida, mesmo que não saiba da gravidez, isso é interessante, que a súmula vem dizer isso, mesmo que não saiba, o TST pacificou o entendimento de que a gestante, mesmo que não saiba da gravidez, tem direito à estabilidade, né? A garantia provisória do emprego, até 5 meses após o parto. Ela vai ter 4 meses de auxílio maternidade, de licença maternidade, com auxílio maternidade. Aí vai trabalhar 1 mês, ou vai trabalhar 2 meses se ela usufruiu essa licença 1 mês antes do parto, é uma possibilidade, né? Mas, enfim, depois do parto, 5 meses de estabilidade. Não confunda com a licença e nem com o auxílio maternidade. Olha só quantos direitos tem a gestante, tá? Por isso que ela é tão... Mas, obviamente, né, a gestante, ela tem uma proteção especial porque o menor, no caso o feto, né, que nem nasceu na verdade, mas vai nascer e vai ser um menor, a criança, pessoal, o adolescente, é o ser mais protegido do ordenamento jurídico, pela sua hipossuficiência física, mental, de desenvolvimento, ele não é um adulto ainda. E com a gestante, mesma coisa, ela está carregando um feto indefeso, então você tem aí uma proteção especial, uma proteção extra, né? Vai ter garantia, vai ter licença, vai ter auxílio maternidade, beleza? Agora, teve durante o estado da Covid, a gestante tem que trabalhar remotamente para dar uma proteção extra, para não expô-la a situações de contaminação de Covid, né? Então, é uma proteção especial mesmo. Então, temos a gestante, temos o dirigente eleito de cooperativa, conforme Lei 5.764, então o dirigente eleito também tem. Representante do trabalhador no Conselho Curador do FGTS também tem estabilidade. Isso aqui é bem específico, tá, pessoal? É um conselho curador, poucas vagas. Aqui cooperativa, já existem mais cooperativas pelo Brasil, os dirigentes eleitos também têm estabilidade. Aqui, ó, acidente ou doença do trabalho, né? O acidentado ficou 15 dias afastado pelo INSS? Menos que 15 dias? Até 15 dias, perdão. Não tem. Mas teve um acidente no trabalho e teve uma doença de causa trabalhista que tem anexo ocupacional, o empregado ele vai ficar afastado e ficou afastado mais que 15 dias, a partir do 16º dia, que ele fique 1 mês só afastado. Mas ficou mais que 15 dias. O empregado, ele
vai um dia ter uma alta previdenciária, ele vai deixar de receber o benefício previdenciário, auxílio-doença e tal, ou mesmo a aposentadoria por invalidez, se ele conseguir retornar uma condição de poder trabalhar. A partir do momento que ele teve a alta previdenciária, que ele parou de receber o benefício, que foi cortado o benefício previdenciário dele, por o benefício previdenciário causado por uma doença ou um acidente do trabalho, ou conexo com o trabalho, aí, depois de 12 meses só que ele pode ser demitido, tá? Então, são 12 meses após a alta previdenciária, no caso do acidentado ou adoentado por razões ocupacionais relacionadas ao trabalho. Então, essa é a garantia provisória aí do acidentado. Representantes dos trabalhadores na Previdência Social, é uma coisa que o Conselho Curador do FGTS, é pouquinhas vaguinhas ali, mas tem estabilidade. Representantes dos empregados, isso aqui é da reforma trabalhista. Eleitos representantes em empresas com mais de 200 empregados, eles têm estabilidade para poder negociar diretamente com o trabalhador, com o empregador com autonomia, né? Membros da Comissão de Conciliação Prévia também têm estabilidade. O decenal, não foi recepcionado no artigo 492 da CLT, com o surgimento do regime do FGTS, deixou de haver aquele estabilidade após 10 anos de trabalho. E o empregado público não tem estabilidade, tá? Mas a dispensa tem que ser motivada, é um recurso extraordinário. Bom, pessoal, então essas são situações aí em que o empregado ele tem estabilidade. Eu trouxe ali o empregado público e a estabilidade decenal que não tem estabilidade, o decenal não foi recepcionado, o empregado público ele não tem estabilidade, mas a sua dispensa tem que ser motivada, e as demais situações de garantia provisória do emprego. Então, é uma tabelinha boa para você estudar bastante, porque ela já cai, principalmente o acidentado e o dirigente sindical e a gestante, tá? Esses três aí vale a pena você estudar um pouco mais. Beleza? Na sequência, pessoal, agora a gente vai tratar de alguns temas mais aleatórios, tá? Vamos falar rapidamente aqui da dispensa discriminatória. A dispensa do empregado não pode ser discriminatória. O empregador não pode demitir por de uma forma discriminatória. Eu vou demitir ele por causa do pensamento dele, da origem dele, da cor dele, da condição social dele, enfim. Uma dispensa discriminatória, ela é nula e pode ocorrer a reintegração, tá? Então, dispensa discriminatória é nula e o empregado pode ser reintegrado. No caso aqui, por doença, a súmula 443, presume-se discriminatória despedida de empregado portador do vírus HIV e de outra doença grave que suscite preconceito. Inválido ato do empregado, inválido ato, o empregado tem direito à reintegração. Mas qualquer dispensa discriminatória, provado que é discriminatória, por exemplo, a dispensa, olha só, eu já caso na Justiça do Trabalho, né? Dispensou o cara que tinha barba. A empresa quer que todo mundo mantenha a barba limpa. O cara que tinha barba foi dispensado. É uma dispensa discriminatória, né? Pela opção visual, né? Estilosa da pessoa. É cada situação inimaginável que acontece na justiça. Mas enfim, nas relações de emprego que são trazidas à justiça, obviamente. Vamos continuar então agora aqui com temas aleatórios. Dispensas individuais, plurimas ou coletivas. Antes, tinha a súmula do TST tratando de... julgados do TST tratando de dispensa plurima ou coletiva. Precisaria ser feito por negociação coletiva. A reforma trabalhista veio e falou, artigo 477A, criou um artigo novo, dispensa plurima, coletiva, individual, são todas iguais. Tudo é direito do empregador. Então, olha o 477A. As dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Já foi cobrado na OAB, porque dizendo que dispensa coletiva não precisava de negociação coletiva. Não precisa mesmo. Antes da reforma, julgados do TST, 17 e 34 no informativos,
determinava que a dispensa plurima ou coletiva deveria ser negociada com o sindicato. Não existe mais isso. Equiparam-se para todos os fins as dispensas imotivadas individuais, plurimas e coletivas. Beleza, pessoal? Não confunda mais isso. Vou repetir aqui o que diz o artigo. Dispensa imotivada individual, plurima ou coletiva equiparam-se. Ou seja, direito potestativo do empregador, não precisa de sindicato. Isso é o texto da reforma trabalhista, tá? Se tá certo ou não tá certo, não cabe a gente aqui, nesse espaço de preparação para a OAB, discutir. Você vai aplicar o que a CLT diz. Se a banca não cobrar o que a CLT diz, você pode recorrer e ganhar a questão, beleza? Agora, olha só. Plano de demissão voluntária, 477B, outro texto da reforma trabalhista, outro artigo criado do zero. Plano de demissão voluntária incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregativa, salvo disposição em contrário estipulado pelas partes. Então, 477B cria o plano de demissão voluntária incentivada, em que presume-se, se não tiver expresso, presume-se que o empregado deu quitação plena, total e irrevogável do contrato de trabalho, daquele contrato de trabalho, não podendo reclamar mais nada na Justiça do Trabalho. Olha só um texto, uma alternativa da OAB que já foi cobrada. Ó. O empregado não terá sucesso na ação, pois conferiu quitação plena. É isso aí. Assinou o PDI? Assinou. Não tem ressalva? Não. Regra geral. Regra geral? Qual que é a regra geral? A regra geral é que conferiu quitação plena e irrevogável. Não vai poder mais entrar com ação trabalhista. Então, olha só. PDV ou PDI. Plano de demissão voluntária incentivada. Pode prever dispensas individuais, plurimas ou coletivas? Pode prever, não é obrigatório, mas precisa de negociação coletiva no PDI e PDV. Continua precisando da dispensa coletiva. Mas olha só, agora as verbas trabalhistas seriam indenizatórias, ó, mudou a natureza das verbas, são todos verbos de natureza indenizatória e tem eficácia liberatória, plena, geral e irrevogável. Beleza, pessoal? Se não tiver na negociação coletiva uma ressalva de que outros direitos podem ser postulados, assinou o PDI, não pode reclamar mais nada daquele contrato de trabalho. Beleza? Olha só a súmula como é que era antes, ó. Tinha uma OJ, perdão, 270 da SDI 1. Antes do artigo 477B da CLT sendo acrescentado pela reforma trabalhista, a OJ 270 do TST dizia que a transação extrajudicial que importa a rescisão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado ao plano de demissão voluntária implica quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo. Era uma quitação do que estava discriminado no plano de demissão voluntária. Se não tinha previsão de negociação de hora extra, podia cobrar hora extra. Agora, com a reforma trabalhista, se não tiver um salvo, né? Uma disposição prevendo que aquele plano de demissão voluntária pode, de alguma forma, ainda suscitar outra ação trabalhista, que está só quitando aquelas verbas, o empregado, aí ele poderia entrar com ação trabalhista. Mas, regra geral, ele não pode entrar com ação trabalhista. Regra geral, não vai estar a exceção ali de poder entrar com outra ação, o empregado só vai poder, então, cobrar o PDI, aquilo que ele assinou de PDI. Outras verbas trabalhistas decorrentes do contrato, ele deu plena e irrevogável quitação. Beleza, pessoal? Continuando aqui, ó, assuntos aleatórios. Morte do empregador quando cessa o empreendimento. Quando cessar a atividade da empresa, o artigo 485, por morte do empregador, os empregados terão direito à indenização nos termos gerais. Ó, vai ganhar saldo de salário, vice-preço trabalhado ou indenizado proporcional a 3 dias a mais por ano de contrato, o 13º salário proporcional, férias vencidas e proporcionais, saque do FGTS, multa de 40% do seguro-desemprego. Então vai ganhar tudo. Se o empregador individual morre, mas a empresa de alguma forma continua, o empregado pode optar por sair.
daí ele vai ter os direitos de uma rescisão contratual a pedido, tá? Mas se ele não pede, aí... mas se a empresa acaba, daí acaba tudo. Aí ele recebe tudo. Artigo 486. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal... Pessoal, só completando a ideia da morte do empregador lá, desculpa, só um adendo aqui. A única coisa que o empregado vai deixar de ter que fazer no caso da morte do empregador individual é dar o aviso prévio, tá? Então ele não vai ter uma vantagem remuneratória, ele vai ganhar o que é devido se ele fosse um pedido de demissão dele, mas não vai precisar dar o aviso prévio. Nem pagar, nem descontar, nada. Tá? É o único benefício que ele vai ter. Então ele pode simplesmente sair, vai levar como se fosse uma... A empresa continuou? Continuou. Então ele vai levar só o que seria uma dispensa de justa causa sem precisar dar o aviso. Tá? Único ponto aí. Voltando aqui ao artigo 486, no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivado por ato de autoridade municipal, isso que é o fato do príncipe, tá? O prefeito ou o secretário municipal, estadual, federal, a União, né? Ou lei, né? Resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo. Então, se o governo der causa à rescisão contratual de alguma forma, isso aqui é bem raro, tá, pessoal? Eu, particularmente na Justiça do Trabalho, eu ainda não trabalhei num caso assim, tá? Uma situação em que a empresa cobra as verbas indenizatórias do município. Do município por causa do fato do príncipe. Né? Então o artigo 486 é um artigo que, assim, não é comum no dia a dia, tá? É bem raro, assim. Até acontece em muitas situações, mas é raro o empregador cobrar isso. Né? Pelo menos eu não vejo com frequência isso. Nunca vi, na verdade. Então como é que funciona o fato do príncipe? O Estado vai pagar o que é indenizatório. É o aviso prévio indenizado proporcional e a multa de 40%. Agora, o que foi trabalhado, por exemplo, o aviso prévio trabalhado, foi efetivamente trabalhado? Foi. Teve benefício para o empregador? Teve. Então ele paga o aviso prévio trabalhado. E vai pagar saldo de salário, 13º salário proporcional, férias com 1/3 vencidos e proporcional, saque do FG, vai poder sacar o FGTS, o seguro-desemprego, né, também vai ter o seguro-desemprego, certo? E aí o Estado paga o aviso prévio indenizado e a multa de 40% do FGTS. Tá? Então esse é o fato do príncipe, uma situação em que o Estado, ou lei, ou resolução, ou um ato administrativo de autoridade municipal, estadual ou federal, ocasiona o rompimento do vínculo trabalhista. Beleza, pessoal? Bom, esses são os tópicos finais, são aleatórios, tá? A gente pegou aí para não quebrar a sequência. É o nosso encerramento de rescisão contratual, né? O que a OAB cobra de rescisão contratual a gente tratou aí nas últimas 5 dicas. Próximas dicas serão sobre direito coletivo. Se você quiser estudar um pouco mais aprofundado, acesse o nosso curso no Hotmart com 99 questões. A última prova está liberada gratuitamente no nosso YouTube, tá? Assim que ela foi feita a prova, a gente respondeu ela. E tudo que a gente trabalhou nas nossas aulas no YouTube caíram na prova, isso é muito importante. Em processo do trabalho foi 100%, em direito do trabalho de CLT foi 100%, caiu a lei do empregado doméstico, mas agora a gente, após o direito coletivo, a gente vai completando, a gente vai complementar com algumas dicas de leis específicas, tá? Mas para sua preparação, para você garantir os 80% da prova, é CLT, tá, pessoal? Então, vamos seguir firme nos estudos. Qualquer coisa, estou no YouTube, Instagram, Telegram. Fico à disposição de vocês. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.